Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler daqui 2 versículos, 31 e 32. Efésios 4, 31, 32. Todas encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração através desta palavra. Que hoje seja um dia de faxina nos nossos porões. Que o Senhor esteja nos limpando de tudo aquilo que tem impedido um fluir bendito do Teu Espírito em nós. Vem falar conosco, vem nos restaurar, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, esse tempo que nós chegamos é um tempo de faxina em nossos corações. A gente está vendo Efésios 4, 31 e 32. E eu pensei muito que palavra trazer no dia de hoje, quando o mês chegou ao meio, a gente está se preparando para o Natal e para adentrarmos no novo ano. E é imprescindível que a gente olhe para o tempo de hoje na perspectiva de uma grande faxina. Nessa época do ano, nós costumamos fazer faxina nas nossas casas, botar fora tudo aquilo que é imprestável, tudo aquilo que não nos serve mais, fazer doações daquilo que pode não servir para nós, mas pode servir para outras pessoas. Mas enquanto esta casa, a casa espiritual que somos nós, quantas coisas guardadas nos porões da nossa alma. E aí a pergunta é lícito um servo de Deus, uma serva de Deus, se deixar transformar num depósito de lixo? Não tem sido fácil viver na terra nesses dias. Não tem sido fácil para nenhuma de nós. Muito pelo contrário. Talvez a mais difícil lição da vida cristã seja o perdão aos semelhantes. O perdão de Deus, nós vamos a Ele, clamamos, pedimos perdão. O Senhor é aquele que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Mas quanto ao perdão àqueles que têm nos machucado, nos ofendido, nos entristecido o coração, e não são poucos, e parece que quanto mais próxima é a relação,
entre essas pessoas, maior é a ferida, maior é a dor provocada por essas feridas de mágoas, de ressentimentos, e essas tristezas têm trazido um prejuízo enorme aos relacionamentos. Recebemos o perdão de Deus, mas invariavelmente sentimos dificuldades em perdoar os nossos ofensores, mesmo ouvindo tantas exortações no sentido de perdoar da parte do nosso Deus. E quanto mais íntima é a relação com o ofensor, mais difícil se torna o ato perdoador. E eu queria insistir, mas insistir muito no dia de hoje. Esse culto é um culto onde nós passamos o ano inteiro nos reunindo às quintas-feiras, orando pelas causas impossíveis. Quantas situações nós vimos a glória de Deus descer. Quantas situações, olhando para cada uma de vocês, eu sei das histórias, ou boa parte delas, quantas histórias difíceis, quantas feridas profundas de alma cada uma de vocês guarda. E eu tenho feito um exercício diário de liberar perdão e abençoar determinadas vidas. E eu queria dizer a você, mesmo que você não sinta vontade de perdoar, perdoe. Perdoe como um ato de obediência a uma ordem de Deus. Perdoai-vos mutuamente. É ordem. E ordem de Deus não se discute, se cumpre. E quando nós perdoamos os ofensores, aqueles que têm machucado os nossos corações deliberadamente, e nós perdoamos, liberamos perdão sobre eles, se não houver conserto da parte deles, eu não queria estar na pele deles. Ouviram? Porque o Senhor é Deus de misericórdia, mas é Deus de justiça também. E ai daqueles que se levantam contra um servo, uma serva do Senhor, que anda em fidelidade. Estamos todos do lado de cada eternidade. Nenhum de nós ou nenhuma de nós está pronta. Todas nós estamos passando por um treinamento para poder chegarmos no nosso lar celestial. Estamos indo na direção da pátria celestial. E à medida que andamos, à medida que caminhamos, nós vamos sendo tratados ou tratadas pelo Senhor. O texto citado nos traz algumas orientações nesse sentido. Primeiro, livrar-nos de tudo que pressupõe acúmulo de maldade. Vou ler outra vez. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Não guarde. Não se torne um depósito de lixo. Você não é um depósito de lixo. Você é um santuário vivo das moradas do Altíssimo. Somos todas. Que a graça do Senhor, ela nos visite hoje. A minha oração hoje é para que os seus olhos sejam abertos. Que o seu coração se torne maleável para liberar esse perdão, não importa aquilo que fizeram a você. Não haja do mesmo modo, porque do contrário, nós vamos sofrer as consequências. Segundo lugar, sejamos bondosos e compassivos uns com os outros,
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Se coloque no lugar do outro. E muitas vezes a gente, lá no fundo da alma, a gente fica bem feito. Ele mandou fazer isso comigo, ou com fulano, ou com ciclano, né? Só que o Senhor é um Deus que vê tudo. O Senhor conhece até as intenções mais ocultas dos nossos corações. E não tem nada melhor do que na hora da gente deitar, a gente fazer um balanço do dia. Não é bom deixar para pedir perdão por atacado. Peça perdão no varejo, ato por ato. Aquele pensamento maligno que passou pela cabeça, aquela vontade de quebrar a cara do fulano, da fulana. Porque isso acontece. Acontece comigo, acontece com você. Se eu estivesse pronta, eu não estava aqui. Estamos todas em treinamento. E o Senhor tem feito isso com cada um de nós. E é preciso que no fim do dia, na hora de deitarmos, nós nos acheguemos ao Senhor. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim por aquele pensamento, por aquela ação, por aquela vontade que eu senti. A palavra não chegou à minha boca, mas eu tive vontade de dizer. Eu tive vontade de quebrar a cara daquela fulana, Senhor. Diga isso a Jesus. Diga sim. Porque mesmo aquilo que você não diz, Ele conhece as intenções do coração. E não adianta chegar com cara bonitinha diante do Senhor, que o Senhor olha para você assim: eu sei o que você fez no verão passado. Como tem um filme com esse título, né? E o Senhor diz: eu sei o que você fez hoje à tarde, hoje pela manhã. Eu sei o que passou pela sua cabeça. Então não custa abrir o coração na presença de Deus. Em terceiro lugar, perdoemo-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O Senhor doou o seu Filho para que Ele recebesse sobre Ele todas as sanções que eram contra nós. O mínimo que nós podemos fazer hoje é abrir os nossos corações na presença do Senhor e deixar que o Senhor faça uma grande vistoria nesse edifício espiritual que somos nós. Que você possa dizer: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus, que certamente os há, e tira-os de mim, Senhor, e me conduz ao caminho eterno. A oração é essa, não é outra. E aí eu queria trazer algumas considerações sobre esse assunto. Em primeiro lugar, aqui e acolá estamos falando neste assunto que tem se tornado recorrente neste espaço. Estamos trabalhando com algumas irmãs a questão delicada e complexa da cura emocional. É o trabalho que nós estamos fazendo nas terças-feiras. Temos até uma parada agora. E a cada dia que passa, nos convencemos que a nossa cura passa inevitavelmente pelo perdão liberado àqueles que nos ofenderam, machucaram e ainda continuam machucando. Não tem nada pior do que você ser acusado ou acusada de algo que você não fez. Quando você faz, ainda há aquela... Mas quando você não faz, e você é vítima de uma calúnia, de uma postura rancorosa, mentirosa, isso dói demais. E eu tenho feito uma oração por algumas pessoas, que a minha oração já virou uma reza. E eu tenho
abençoado determinadas pessoas todos os dias da minha vida. Que o Senhor toque aqueles corações, que o Senhor quebrante aqueles corações, e que haja um perceber de tudo que eles têm feito indevidamente. Que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. O ano está findando e é tempo de faxina, de jogar fora os entulhos e aquilo que é imprestável. Amo fazer isso. Quem não gosta é Lu. Mas botar coisa fora é comigo mesmo. E haja coisa velha para botar fora. Mas isso presta, isso presta, isso presta. Rapaz. Mas enfim, é tempo de faxina também nesta casa espiritual que somos nós. Não guarde entulhos. Aí a gente volta para a faxina da casa. Alimentos, remédios com validade vencida e tudo que tem ocupado inutilmente os nossos espaços, vai tudo para o lixo. Devemos fazer isso exterior e interiormente. Sobretudo interiormente. Segundo lugar, e quanto àqueles sentimentos represados no peito, estes sem dúvida são o pior tipo de entulho. As coisas e locais limpamos com água e sabão. E os sentimentos tóxicos com a água viva do perdão aprendido com Cristo. Só o perdão genuíno limpa, purifica e higieniza os nossos porões. O apóstolo Paulo e tantos outros autores bíblicos são porta-vozes de Deus também nessa questão. O texto citado, por exemplo, fala da necessidade de nos livrarmos de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda maldade. Ali somos instados a ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. Ele é sempre o nosso paradigma, o nosso exemplo, o nosso modelo. Não há modelos humanos que possamos seguir. O único modelo é Jesus, o Cristo de Deus. Hoje ouvi uma história sobre perdão nesses dias, eu já nem sei mais, a gente vai ficando velha, vai ficando com a cabeça desmantelada, mas enfim, a minha então, só a graça. E eu ouvi uma história sobre perdão que tocou e aqueceu profundamente o meu coração. Escuta só. E são situações como esta que passarei a relatar que nos fazem acreditar que não há impossíveis para Deus. Escuta só. Quando Ele entende de agir na vida de alguém, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Você tem um perdão para ser liberado e você tem dificuldade de liberar esse perdão? Escuta só essa história. Conheci há alguns anos uma jovem que na época tinha 24 anos e aos 17 ela foi vítima de uma ação maligna do seu pai. Ele, com ciúmes de sua mãe, escuta só, contratou um sujeito para matar a esposa. Quando tal matador chegou ao local, encontrou a jovem muito parecida com sua mãe e ainda vestida com a roupa dela. Essa jovem tomou vários tiros, quase a queima-roupa, no lugar de sua mãe. Essa moça ficou vários dias entre a vida e a morte. E saiu daquela situação ficando ainda com uma bala alojada nas costas. Creio que aquele projétil ficou ali, permaneceu ali como um memorial daquela superação, daquilo que o Senhor operou nela. Terminou não, escuta só.
Essa jovem, mesmo tendo passado pelo vale da sombra da morte, perdoou seu pai. Ouviram? O acontecimento destruiu a família, indo cada um para um lado. Hoje, ela mora próxima ao pai, que já está velho, e é com ela que ele conta. Hoje, ele se sente leve, aliás, ela se sente leve, liberta daquela mágoa inicial, curada do veneno mortífero do ódio, alma liberta, curada, autoempoderada. Olhando nos olhos daquela jovem, pude ver o amor de Deus fluindo de maneira real. Agora escuta só esse detalhe. Ela não frequenta a igreja, não é uma religiosa nos padrões que conhecemos, mas conheci poucos testemunhos tão verdadeiros do agir de Deus no coração de alguém. E aí, ainda vai continuar remoendo essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento? Vou continuar. Sim, porque só uma ação poderosa do Espírito Santo na vida de alguém pode torná-lo capaz de um perdão num nível tão profundo. Aquela moça passou meses na cama de um hospital. Por um atentado encomendado pelo seu pai. E eu queria insistir mais uma vez: o ano está acabando. Não adentre o novo ano carregando esses entulhos, que você muitas vezes, quando se deita, começa a remoer na cabeça. Entrega ao Senhor, libera perdão, abençoa as vidas e deixa que o Senhor haja do jeito que Ele quiser agir. Amém? Qual as duas grandes lições do texto? Primeiro, que o Senhor fale aos nossos corações a partir dessa palavra. Segundo lugar, que nos disponhamos a faxinar os nossos porões e não deixemos que as sujeiras lá acumuladas adentrem o novo ano. Que no novo ano tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.